Os coleópteros, popularmente conhecidos como os besouros, são o grupo de animais mais abundante do planeta. Estima-se que existem aproximadamente cerca de 350 mil espécies desse animal. Eles fazem parte do filo Arthropods, ou seja, possuem patas articuladas e corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles estão na base da cadeia alimentar, sem dúvida, bastante importante para a alimentação de outros animais. O besouro adulto, ele chama a atenção com a presença de uma carapaça, que é composta por quitina, é impermeável, que serve para a proteção deles. A sua reprodução é predominantemente sexuada. Algumas vezes o óvulo pode se desenvolver sem a fecundação, somente por fêmeas. Esse fenômeno é chamado de partenogênese telítoca. Os ovos, ao eclodirem, saem as larvas, que dessa após sofrer equidizes, transformam-se em pupas e depois ficam adultos. Ou seja, eles são animais holometábulos, têm um desenvolvimento completo com a fase de jovem diferente da adulta. Existem organismos que desempenham atividades benéficas para o homem, tais como a polinização, decomposição, predação, dispersão de sementes, reciclagem e nutrientes do solo. Muitas famílias de coleópteros são altamente especializadas no nicho ecológico que ocupam. Assim, são relevantes para a pecuária, contribuindo para a reciclagem da matéria orgânica e para a sanidade dos animais. Com importante função do ambiente onde habitam, os besouros coprófagos atualmente são o meio mais prático e viável para a desestruturação de fezes de bovinos nas pastagens. As atividades desses coleópteros, além de auxiliar no melhor aproveitamento da pastagem, colaboram também para a redução populacional de organismos indesejáveis. Vagalumes são insetos da família Elateridae, muito conhecido por sua bioluminescência, isto é, sua capacidade de produzir e emitir luz. Essas espécies são dotadas de órgãos fosforescentes na parte inferior de seus segmentos abdominais, responsáveis pelas suas emissões luminosas. A bioluminescência é causada pela transformação da energia química em energia luminosa. Esse processo, chamado de oxidação biológica, permite que a energia luminosa seja produzida sem que haja a produção de calor. Uma molécula de luciferina é oxidada, formando uma molécula de oxiluciferina. Quando essa molécula perde sua energia, ela emite luz. Esses insetos possuem total controle sobre a emissão de luz, uma vez que o tecido que provoca essa emissão é ligado à traqueia e ao cérebro do vagalume. O inseto usa sua bioluminescência para a atenção de seu parceiro ou parceira. Por isso, essa habilidade é muito importante no processo de reprodução dessas espécies. O besouro rinoceronte é exclusivo da América do Sul, sendo um dos maiores besouros que existem, já que os machos chegam a alcançar 17 centímetros de comprimento, incluindo seu enorme chifre. Os machos da espécie possuem 2 chifres, um na parte superior da cabeça e outro no tórax. Em algumas ocasiões, esses chifres costumam crescer a ponto de ficarem maiores que o próprio corpo. Os chifres são utilizados como armas para disputa na conquista de fêmeas. O estado larval deste besouro tem uma duração de 1 a 2 anos, no qual a larva alcança um tamanho de 110 mm e pesa aproximadamente 120 gramas. O termo besouro bombardeiro é a designação comum a diversas espécies de besouros da família do carabídeos. Também são conhecidos pelos nomes de besouro artilheiro. Esse inseto vive a maior parte do tempo escondendo-se entre raízes de árvores ou debaixo de pedras, sendo um animal carnívoro
Eles alimentam-se de insetos de corpo humano. Podem ser encontrados em todo o mundo, menos na Antártica. Sua defesa consiste em produzir um jato quente para repelir possíveis predadores. Este material fica localizado em seu abdômen, em duas glândulas que possuem substâncias químicas que explodem quando misturadas, peróxido de hidrogênio e hidroquinona. No entanto, essas substâncias apenas explodem na presença de um catalisador. Assim, a primeira capacidade é que esse besouro possui duas bolsas distintas que mantêm as substâncias químicas separadas até que ele precise da reação química para protegê-lo. O escorpião é um animal invertebrado artrópode que pertence à ordem Scorpiones, estando enquadrado na classe dos aracnídeos. O habitat. De hábitos noturnos, os escorpiões vivem em locais escuros, quentes e úmidos. Na região urbana, são encontrados em locais como entulhos, pedras, dentro de sapatos, juntos a roupas e etc. O seu habitat natural é o cerrado. Os escorpiões se alimentam de baratas, aranhas, podendo ocorrer inclusive o canibalismo e sobrevivendo sem alimentação por um tempo prolongado. A reprodução de escorpiões. Alguns escorpiões reproduzem-se assexuadamente por partogênese, em que os ovos se desenvolvem diretamente em embriões sem serem fecundados por machos, e outros escorpiões reproduzem-se de forma assexuada, a qual a transferência de espermatozoide do macho para a fêmea. Ferrões e toxinas. No fim da cauda do escorpião, existe um segmento chamado telson e as glândulas de veneno. É o chamado ferrão. Seu veneno contém substâncias neurotóxicas, enzimas, histaminas, entre outras. Todos os escorpiões produzem substâncias tóxicas, mas menos de 30 espécies podem causar a morte em humanos. Benefício das toxinas. O veneno do escorpião pode ajudar a curar as pessoas. Algumas delas afetam apenas as células de mamíferos. Esses compostos provavelmente fornecem ao escorpião defesa contra predadores, como coiotes e esquilos, mas também funcionam em seres humanos. Compostos tóxicos que matam as células, por exemplo, podem ser injetados em tumores para combater o câncer. Compostos que paralisam células poderiam combater a dor.